Pai do Senhor, bom dia. Vamos ficar de pé. Cantar um hino. Bom, acho que muita gente conhece. Parece que é novo. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir com ele a procurar Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. o profeta Deus se aproximando, Considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sempre alegre atento ao teu mandar. muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os levará ao céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. breve os trabalhos serão findos. Bênção vão aos servos desfrutar. e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Amém. Amém. Quem conhecia assim, né? Quem conhecia assim, né? Manu conhecia, né, Manu? Não. Pai, graças te damos por esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Marcos 1, 16, 17. No versículo 17, Jesus disse: venha após mim, eu vos farei pescadores de homens. Não é? Marcos 1, 17.
Olha, você imagina que Jesus já conhecia Pedro e André? Ou não? É possível, não é? Marcos, quando escreve, você pode deduzir que sim. É melhor do que deduzir que não, porque se que não, seria Jesus chegando para alguém que nunca viu na vida e dizendo, ó, bem, Jesus estava ali no começo do ministério, versículo 14, João é preso, no 16, 15, ele anuncia o que vai fazer, e 16 ele sai numa caminhada. Quando ele sai para a caminhada, você imagina que antes da caminhada, ele fez alguns exercícios, né, mentais. Possivelmente, né? Mas ele devia, talvez, conhecer o Pedro e André e outros no mercado. Jesus ia no mercado comprar verdura, almeirão. Eu gosto de almeirão, muita gente gosta, né? Ele foi no mercado, eu não. Você acha que ele ficava em casa, rezando o dia inteiro? Ele foi no mercado, com certeza, e viu aquele pessoal lá, viu Pedro, viu André, viu outros, viu muita gente. Jesus não era um solitário, escondido do mundo, que só saía na janela assim, opa, e voltava a cabeça para trás, né? Então ele tinha sociabilidade, ele ia no mercado, todo mundo vai, no shopping. Ele foi no shopping center daquela época. E lá, então, ele viu as pessoas. Então, quando ele sai para fazer a sua caminhada, ele, com certeza, faz uma reflexão, talvez, sobre aquelas pessoas. E demais, possivelmente, Jesus sabia que eles eram os pescadores. Jesus não foi surpreso com a profissão de Pedro e chegou. Pedro, Pedro, tu és pescador? Eu não sabia. Eu sou carpinteiro. Ah, é? Era a profissão comum. Pedreiro, carpinteiro, ferreiro, pescador, etc. Era a profissão da época. Então, com certeza, Jesus os conhecia. E ele vai ali fazer sua caminhada meditativa. Não é meramente uma caminhada à beira-mar. Os textos originais sempre faz lembrar alguma coisa a mais, né? Então, alguns textos dizem que Jesus para Agó foi caminhar. O outro, peripatel, foi caminhar. Peripatel é aquela caminhada peripatética que os filósofos antigos faziam. À medida que caminhavam, eles iam ensinando. E o pessoal vinha atrás, eles iam ensinando. E eles iam para lá e o pessoal atrás. Era uma escola diferente. Certamente, às vezes, embaixo de uma árvore, embaixo de uma marquise, dificilmente numa sala grande, geralmente num lugar aberto, né? E eles andavam, por isso que é peripatel. Patel é andar, peri é em circunferência. Por isso que chama periférico, etc., essas palavras geométricas. Então, Jesus foi fazer um peripatel, um paraagó, quer dizer, uma caminhada. Mas era uma caminhada reflexiva. Quem já caminhou para pensar? Todo mundo, ou não? Não é? Você caminhar para pensar, refletir caminhando. Eu tenho o costume de andar lendo o livro. Tem gente que não consegue. Eu caminho lendo. Se eu vou de ônibus para algum lugar, eu vou lendo. Quando chegar, já li bastante. Não consigo ficar ali na janela olhando e passar plantação de canavial. Eu tenho que fazer assim, ler, né? Qualquer coisa bem entendido, né? Então, Jesus sai numa caminhada reflexiva, pensando, mas ele já tinha engendrado o seu agom para fazer o periagom. Quer dizer, ele já tinha elaborado algumas coisas nas quais ele estava meditando. Nós não podemos, sabe, às vezes nós pensamos assim, Deus dos milagres. Jesus sai sem saber para onde vai. É milagre, né? Ele sai de casa, bate a porta, sai, vai andar no caminho do mar. Está ali andando, de repente, opa!
Olha ali aqueles dois lá que eu vi no mercado. Eu vou convidá-los. Para o quê? É claro que Jesus, quando sai de casa, ele já tem preparado no seu interior o agon, que é ir, conduzir, educar, fazer, julgar, reunir, ensinar, é o agon. Então, quando ele fala periagon, no paragon, você lê o texto, Jesus paragon, tessalá. Deixa eu ver o nome do mar aqui. Esse nome me confunde. Talasson, que é o mar. Você vê que então Jesus foi caminhando, refletindo, paragon, depois vem mais um pará, junto. Paragon, quer dizer, juntando os pensamentos, refletindo, caminhando, à luz do sol, cintilante, brisa do mar, dia claro, um dia aprazível, a brisa soprando, luz cintilante, Jesus caminhando. Estava fazendo o que, Jesus? Uma poesia. Porque Deus é o Deus da poesia. Do poema, significa coisa feita. Poel, significa fazer. Daí vem a palavra poeta. Então, Jesus é o poeta caminhando à beira-mar. Ele é aquele que sai caminhando, fazendo uma poesia. Você vê que diferença, porque quando Jesus convida Pedro e o André, seu irmão, ele não disse, vem raça de víbora pecadores que eu vou consertar vocês e tal. Ele nem fala nada, ele não diz nada sobre questão de Pedro era pecador, não, com certeza, né? Mas Jesus não diz, vem cá, pescador, não. Ele nem toca nesse assunto. Jesus não chama, vem Pedro que eu vou te batizar, você vai ter que se converter para você vir comigo. Também não diz isso. Diz. Não é estranho? A gente acha que teria que dizer, não é não? Jesus, então, ele está caminhando, mas ele tem um grande plano na sua mente. Ele com aquele manto branco devia ser uma coisa fantástica. Eu acho que os discípulos, aqueles pescadores estavam de soslaio, vendo Jesus, e Jesus estava vendo eles. Quando ele então caminha, sob a brisa do vento, a luz cintilante, aquela caminhada à beira-mar, ele então olha para eles, porque ele já tem em mente, a caminhada em si envolvia alguma coisa que Jesus tinha, então, levado a sério, perseverado naquele agon, perseverado naqueles pensamentos, naqueles fundamentos, naquela ideia do reino. Ele não foi de repente que ele falou assim, eita, é que negócio que eu tenho um reino aqui? Não, ele já tinha isso na mente. Ele levantava e dormia pensando nisso. Essa era a questão. Jesus tinha isso no coração dele. Então, quando ele sai para caminhar, ele sai com todos os postulados para implementar esse reino. E por isso que, então, depois que ele começa, então, ele vai nessa caminhada na beira do mar da Galileia, ele então olha para a direita ou para a esquerda, dependendo de onde ele vinha, né? Se vinha para lá, se vinha para cá. Mas como a direita é uma coisa mais bonita, não é? Então ele vinha olhando e olhou para a direita, né? Ele olhou para a direita e viu. Não é que viu pela primeira vez. Suponho eu. Você pode acreditar, se acreditar também que Jesus nunca tinha visto Pedro na vida. Mas saiu por ali e deu na cabeça dele de, eu acho que eu vou fundar um reino. E vou chamar aqueles dois lá. Quem? Ele teria primeiro dizer, como é que vocês dois chamam? Nunca vi vocês. Mas passou pela minha cabeça que eu devo chamar vocês. Eu não acho que foi assim.
Acho que foi uma coisa sobrenatural, entretanto, muito normal. Em que ele sai caminhando, então, já com tudo aquilo, né, o Paragon, ele vai numa caminhada peripatética, quer dizer, peripatética, de ensino, de reflexão, não era uma caminhada para simplesmente achar e se deliciar com a brisa e a luz cintilante, porque era tão legal andar assim na beira do mar, assim, não é? Você anda, a pessoa pensa assim, olha só, eu descansei, mas depois pega a estrada e fica tudo cansado de novo, né? Isso que é ruim, esses passeios, né? Então, Jesus, ele olha para Pedro e João, Pedro e Simão, e ele diz uma palavra, que pode ser o tema da mensagem de hoje, texto, Marcos 1,17, e o tema é Deute. Pega no grego para você ver. Deute é traduzido como, vem cá, vamos resolver essa parada. Vamos. Ou, aí ele diz até, vamos resolver. Talvez, quem sabe, Jesus viu eles conversando sobre a questão do reino. Sabe qual era o assunto de Israel daquela época, no Zap? Era o reino de Deus. Todo mundo falava nisso. Todo mundo falava, pode ser que Jesus os ouviu falar sobre o reino no mercado. Porque a forma de chamar, Deute, para Salomão, né? Deute. Deute, no espanhol traduz como uma exortação. Que na época também corria a expressão age rump moras, de Virgílio, 70 a.C., morreu 19 a.C., foi quase, viu Jesus nascer, né? Era um grande pensador, Virgílio. E Virgílio, ele falou sobre as pessoas que ficavam demorando muito para decidir a questão, vai ou não vai? Então Virgílio criou a expressão, age, rompe, moras. Ei, levanta, age, rompe com a demora, rompe com esse delay, com esse atraso, essa coisa, nunca vai. Ele exortou. Jesus mais ou menos disse isso, né? É de supor que Jesus possivelmente conhecia essa frase do Virgílio. Age, rompe, moras. É uma frase bem apropriada para nós que somos muito dispostos a evangelizar, não é não? Então, uma coisa que nós temos que vigiar muito é essa questão da mora, do juro de mora, do atraso. Por isso que é juro de mora, é juro sobre o atraso. Rompe moras, rompe com o atraso. Então, Jesus, olhando para eles, disse, Deute, foi um chamado assim, é o título da mensagem, Deute, parece alemão, mas não é, é grego mesmo. Então, primeira coisa, que Jesus fez esse paragó, fazendo essa caminhada, porque ele estava fazendo reflexões sobre... Imagina, acho que a cabeça de Jesus estava a mil. Porque pensar sobre a questão do reino, porque esse para agora, levar para um tribunal, criar, educar, reunir, por exemplo, uma grande reunião de um estádio, era um agon, uma grande reunião. Então, Jesus estava vendo mil coisas. A gente vê mil coisas, não é? Você não vê qualquer pessoa que vai fazer um negócio, não pensa grande? Não é isso que fala? Grande, pensar grande, não é? Então, tem 1000 livros de pensar grande. Jesus pensou grande ali. Paragon. 1000 detalhes. 1000 coisas na cabeça.
Aí ele olhou para aqueles dois. Agora é interessante que Jesus não foi nos palácios, não é? Foi lá na beira-mar procurar aqueles dois homens. Aí eles falaram assim, Jesus sabia tudo, sabia que ele era, que tal. Sabia, mas Jesus não levou em consideração, assim, olha, aquele lá tem esse pecadinho, aquele... Jesus disse, vem cá, ei, vamos resolver essa questão do reino, porque o que se pensava em Israel era a libertação, sempre foi política no Antigo Testamento. Nunca se falou em libertação da Babilônia em termos de libertar do pecado, libertar não sei do quê, nada. Toda a libertação era política. Agora, de Jesus, não era. Podia ser como consequência, uma coisa derivativa da libertação. Mas não era necessariamente uma libertação do poder de Roma. Jesus estava muito preocupado com isso, aquilo lá ia passar como vai passar todas as ditaduras do mundo. Nenhuma ficou para sempre. Não fica. Então, Jesus, quando chama eles, eles olham para Jesus, primeira coisa, Deus, vem cá. E Jesus, é claro, que tinha um detalhe para eles. Ele olhou, ele viu os dois, e ele viu, tem várias maneiras de você ver. Jesus viu com sentimento favorável, nós às vezes não. Quando nós convidamos alguém para ir para a igreja, nós já até criamos logo uns obstáculos, etc. Você vai, mas o que você anda fazendo para você ir na minha igreja? Não, Jesus não colocou o mínimo obstáculo, disse, vem cá, ei, vamos resolver esse problema. É claro que eles podiam ter pensado, resolver o problema da ditadura lá. Ditadura não, porque lá não tinha nem ditadura, aqueles romanos lá. Mas o governo romano, né? Para virar um reino judaico. Não. Pode ser que eles pensaram isso. Jesus não deu uma explicação. Disse, olha, eu estou chamando para vocês, mas é para um reino assim, assado. Não disse nada. Talvez Jesus pudesse admitir que se tivesse uma grande libertação nacional, qual era o problema? Não tinha problema. Não houve. Podia ter havido. Não houve. Bom, eles foram. Então, Jesus, quando olha para eles, vê, não é um olhar muito simples, é um olhar observador. Ele olha para eles, digamos que Jesus viu neles a figura do ser humano, e não de um grande pensador, filósofo, estudioso, do palácio, nada. Jesus olhou como se olha para um ser humano comum. Esse é o nosso olhar. Esse deve ser o nosso olhar. Essa deve ser a nossa posição, de ver qual é o nosso agon quando nós estamos aí fazendo um discipulado, estamos pretendendo evangelizar, vamos a algum lugar cantar, os seus irmãos vão cantar lá numa igreja metodista do Avivamento, eles vão com que agon? Princípio da educação, da exortação, da edificação, etc. Você tem que criar isso que Jesus criou, porque isso mesmo é própria criação de coisas. Quando você vai fazer uma visita assim, você vai com alguma coisa preparada. Jesus foi. E quando olhou para eles, olhou desse ponto de vista e com um olhar favorável das coisas que seriam realizadas na vida deles. É isso aí que nós temos que observar, e é assim também que nós temos que trabalhar no reino. Olha, em todos os momentos, viu? Em todos os instantes. Então, ele olhou, é a primeira coisa que Jesus fez para eles, né? E disse, vinde. Você olhando, você pensa assim, como é possível que eles acreditaram e aceitaram esse convite? Eu não faço ideia. Jesus devia ter alguma lógica que tinha, não é? Ele tinha uma forma, uma presença diferente. Ele caminhando à beira-mar, o homem eterno, caminhando, era uma coisa, não dá para imaginar
o que é um homem eterno caminhando sobre a terra. Não tem como a gente imaginar isso. Então, quando ele olha para os dois, sem dúvida eles tiveram um impacto do olhar. O olhar é uma coisa que impacta, não é? Você olha para uma pessoa, você conversar, qualquer coisa, comprar, vender. Quando você vai comprar alguma coisa de alguém que conversa com você e não olha nos seus olhos, você desconfia que ele quer te enganar, não é não? Ele conversa olhando para o lado, que é para te enganar. Então, Jesus olhou para eles. E quando Jesus disse, Deu-te, vem, vinde, ele acrescenta, né? A palavra é, Deu-te, opsomou, vinde após mim, que é um detalhe a ser observado. Não é vinde para tomar posição, vinde para ocupar um cargo, vinde para seguir na minha frente. Não, vinde, atrás, você vai aprender. É o mesmo chamado que nós temos que fazer para o discipulado. Esse é o chamado. E não é um chamado com exigência de igreja, não sei do que, do sábado, do domingo, seja lá o que for. Sem exigência nenhuma. É vinde, puro e simples. Depois que a pessoa vai crescer espiritualmente. Então, vinde, opsomou, vinde depois de mim. Vinde um pouquinho mais tarde. Quer dizer, Jesus foi, eles vinham um pouquinho mais tarde, uns passos atrás. Figurativamente, isso ainda que andasse pareado, é claro, né? Nem sempre Jesus caminhava, e aquela turma toda para trás dele. Mas no sentido figurado de que eles vinham depois de Jesus, não na frente. Desconfie se alguém quer entrar na igreja, já quer dar de mestre, já quer ensinar. E tem gente que vem e fala, mas eu quero cantar. Eu quero ser isso. Não, não é assim. Você vem, mas você começa de trás. Jesus disse, vende após mim. Quer dizer, de trás. Eles vinham e entravam no caminho do aprendizado, do discipulado. Foi isso que Jesus estava dizendo para eles. Como é que eles tinham que vir? Jesus deu a condição da vinda. Opsomou, depois de mim, após mim. Vinde após mim. Então aí, ele disse que ia fazer um milagre, né? Que é uma outra questão. Vinde após mim e... Então, Jesus usa a mesma palavra de significado do poema. É tudo uma poesia. Discipulado é um poema. Evangelho é um poema. Criação de Deus é um poema. Deus é o poeta. Porque Jesus usa o poieso. E poieso, imas, farei de vós, vou poetizar a tua vida. E não dar uma mensagem para endoidar ninguém, não é? Nem para oprimir ninguém. Se Jesus chamasse eles para a purificação, eles iam para um convento levar uma chicotada de urtiga para purificar. Não é assim que fazia na Idade Média? Então Jesus diz, cai e poieso imas, e eu farei. Essa palavra poial é construir um poema, uma coisa, fabricar, fazer. Construir alguma coisa. Jesus disse, eu vou fazer com que vos torneis. Sabe qual é a palavra torneis nesse versículo? É do genestai, do genaó, do fazer, do gerar. Quer dizer, Jesus diz, eu vou gerar você de novo. Eu vou tornar vocês, eu vou
transformar vocês. Olha que proposta, não é? Transformar. Jesus disse que ia gerar de novo aquelas vidas, agora, numa nova modalidade, em que eles se tornariam, porque quando Jesus diz pescadores de homens, ele está pegando aquela profissão rude de pescador, e olha que eles jogam uma rede, né? Eu não sei se era uma rede grande assim, tipo do fim do mundo. A mesma rede que Jesus lança ali no começo, diz que lançará no fim. Você já viu? Que ele lançará uma rede para colher os peixes todos de uma vez? É mais ou menos a figura do fim do tempo. O começo está no fim, o fim está no começo, um segue o outro, né? O antes segue o depois, segue, assim como dizia já o Tao chinês. E Jesus estava ali usando de categorias universais, em termos de perseverança. Persevera quem tem um propósito, quem não tem, não persevera. Esse é o problema da igreja, do cristão. Quem não persevera, porque não tem propósito nenhum. Você tem que perseverar. Senão, você não tem propósito. Quando você vê alguém que não persevera, porque não tem propósito. A gente tem que perseverar. Perseverar. Então, Jesus perseverou ali. E ele, então, vai e transformar aquelas pessoas em alguma coisa. Qual era essa coisa? Jesus usou a metáfora da pescaria, né, da rede, mostrando como é que eles iam fazer. Foi muito interessante. Eu vos farei pescadores de homens. Como é que se pesca homem? Bom, pelo menos Jesus estava dando exemplo, ele estava pescando eles. Mas tem detalhes que diferenciam muito Jesus como pescador e o homem como pescador, não é? Jesus, uma chamada dele, tinha uma certa profundidade da alma. Já eles tiveram mais dificuldade, mas teriam que usar um sistema de pescar. Jesus conhecia ele antes. Você faz isso. Nós fazemos isso. A gente faz todo o tempo. Deve fazer todo o tempo. Porque quando você vê que eles largaram tudo, você pensa assim, mas isso eu nunca vou fazer. Não tem ninguém aqui que largou tudo. Quem seguiu essa risca, literalmente, nunca deu muito certo. Para um ou outro, talvez. Ou para um líder máximo, né? Por exemplo, não, tem igreja aí que faz, tá. Mas é os cidadãos lá que tem muito prestígio no sínodo, na presbiteriana, no colégio episcopal, que vive da igreja e tem salário que dê para viver, 10 mil reais por mês, por aí. Ou você acha que alguém vai cuidar de uma família de 5 filhos com um salário mínimo e 1 litro de leite e o crente, de vez em quando, levar lá um pão para o pastor comer? Você acha que dá? Isso não é, isso não existe, não é possível. Agora, aqueles primeiros lá teriam que deixar tudo. E quer saber? Eles nem tinham muita coisa para deixar. Aquela rede rasgada e aquela vida terrível lá de pescar naquele sol quente lá. Eles já largaram logo, talvez estivesse pensando no rede, falaram, vamos cair fora desse negócio de rede aqui, porque o rei não está vindo. Pode ter pensado nisso, não. Eles não pensaram em vida fácil, porque não era fácil também seguir Jesus e viver da caridade alheia ali, né? Se demorasse mais 10 anos, eles iam ficar sem roupa. Ia ter que, como é que ia arrumar roupa para todo mundo? Mas naquele momento Jesus fez assim, e tinha que ser assim. Jesus também sabia qual era o tempo. E que dava para largar tudo mesmo e seguir. Agora, eles largaram lá todas as redes. Largaram as redes. Aí, como é que Paulo trabalhou com essa ideia de largar tudo? Você sabe como é que Paulo fez? Ele viu que não era lá tão fácil. Para ele, podia ser solteiro. Queria ver se ele fosse casado, como é que ia ficar. Se tivesse a tia e mais um vizinho lá, aí ele ia ver como é que era difícil. Mas ele era solteiro. Cuidava de ninguém, cuidava dele.
e alguns ainda ajudavam a cuidar dele, é claro. Não é? Ele chegou à conclusão seguinte: quem for casado, como se não fosse. Quem é rico, como se não fosse. Quem tem, como se não tivesse. É desapego. E utilizar tudo que você tem no reino de Deus. Senão, você está negando a fé, meu caro. Pode crer. Você tem uma fé para inglês ver, como dizia, né? Para inglês ver. Para enganar. Lá em Recife tem lugares lá que foi do holandês, foi não sei o quê. Então, eu falava para minha irmã Júlia, essa aqui teve uma igreja. Aí chegavam os estrangeiros lá, os ingleses, qualquer um lá, americano, que os pernambucanos levavam a um lugar que não tinha nada lá. Falava, aqui, ó, Felipe Camarão, ninguém sabe nada daquilo. Se era aquilo mesmo, se não era. Enganava muita gente. Daí nasce a expressão para inglês ver, né? Então, se você tem, como se não tivesse, ou você aplica no reino, ou você está arrumando tesouro no céu onde traçar rói. Você pode ter certeza. O bicho come. Agora não precisa nem muito bicho, é inflação. Ela come tudo, precisa correr. No tempo da inflação do Sarney, eu tinha de 10 a 12 cadernetas de poupança. Sabe para quê? Eu recebia do cliente, tinha que guardar quando ia pagar o imposto, já estava mais. Não dava tempo de pagar os impostos. De tanta inflação. Chegou a 1000% ao ano. Virou um horror. Era um monte de dinheiro para comprar um pé de alface. Tinha que guardar na poupança, correção monetária. Eu punha 1000 para virar 2, porque com 2 comprava a mesma coisa do 1000. Depois com 5 comprava a mesma coisa de 2. Depois com 10.000 comprava a mesma coisa de 5. Virava uma montanha de dinheiro para nada. Então, quem tem, como se não tivesse. Quem está casado, como se não tivesse casado. Quando Paulo diz isso, ele está dizendo, larga a rede. Ou você larga a rede nesse sentido, ou você nunca faz nada. Porque tudo você não vai largar, concorda? Não é mesmo? Se você não fizer como Paulo disse, você não vai fazer nada, porque não tem saída. Quando eles largaram a rede e o seguiram. Seguiram nessa caminhada que Jesus foi. Qual era a esperança do discípulo? Uma grande transformação. Ele não esperava que era um genaó da própria vida. Jesus disse que genestai, vou transformar, vou fazer você, vou transformar você. Que promessa poderosa. E que você tem que estar debaixo dessa esperança de transformação. E observar, rompe moras. Olha, eu me esforço nisso, por isso toda vez, eu tenho sempre folheto assim na carteira, dou livro, dou uma coisa. Ontem nós fizemos, foi com um Carlos lá num lugar almoçar, e a gente tem que fazer isso, mas você não pode chegar num shopping, certo? E chegar lá e gritar na porta, aqui gente, atenção, Jesus é o Senhor, tal. Você vai ser tido como louco, não é verdade? Mas você tem que aproveitar todo o contato que você tem. Um bom dia, já está bom. Se alguém perguntar, o sol hoje está bonito, né? Mas se falar, já vou largando a rede. Não tem jeito, eu já trago na mão qualquer coisa. Dá um livro de presente, uma música, uma coisa. Quer dizer, você faz o contato evangelístico. Você fala, mas daí? Daí, não sei. É Deus que faz a transformação. É o Espírito, não é você. Agora, se você ficar querendo, que na hora que você dá um livro, uma coisa, a pessoa cai de joelho chorando, eu quero receber Jesus, você vai esperar sentado. Isso é sei lá, talvez em 1000.
Eu tive uns casos, eu lembro de um, que era uma colega de classe do curso da faculdade, que ela foi aprender no escritório, aprender, que se formou, e eu preguei, e ela saiu, daí um dia saiu chorando na rua, chorando, andando na rua, chorando. Falei, vai lá para a igreja metodista ali no centro. Depois casou com um católico, que é meu cliente até. E foi para a católica fazer grupo de casal, tudo bem. Fazia grupo de casal. Ela morreu com Covid, essa minha colega. Quando o pedido de oração chegou, ela estava internada. Foi triste, não é? Perdemos muita gente com essa coisa de China, não é? Mas você tem que, então, largar as redes de uma maneira muito original. Jesus foi muito original naquela caminhada, irmão. Você coloca ali, olhando ele com aquele manto branco, soprado pelo vento, andando, aquele manto... acho que era para sair correndo atrás dele, não é não? Aquela brisa, e ele andando ali, e Deus-te, vinde. Devia ver Pedro e todo mundo que estava ali devia sair correndo, mas foram só eles que tiveram o sentido do chamado e largaram tudo. E as pessoas dizem, largaram tudo, que você tem que largar. Ou se explica isso, ou se prega uma utopia jamais realizável. Ninguém larga, muito menos mulher e filho. Imagina só, você casou, tem 2 filhos, larga tudo, vai embora, que nem aquele peregrino. Aquela história mal contada, o peregrino largou a mãe, a mulher, e eles ficaram chorando na porta, e o peregrino foi seguindo, sozinho, o peregrino deixou mulher e filho sozinho. Naquela época, era deixar lá passar fome, né? Estava errado, essa história daquele peregrino Bunyan, não é? É bonito, 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 mas não dá. Não pode ser verídico aquilo. E se for, é injusto deixar a família desse jeito. Teve pessoas na Idade Média que largou tudo. Uma mulher, esqueci o nome dela, especialista em grego, ajudava a traduzir a Bíblia, pegou a fortuna, dividiu com os filhos, deixou todo mundo bem de vida e foi. Aí, tudo bem, está certo. Foi para o convento traduzir a Bíblia no tempo de Jerônimo. Então, nós temos que estar atentos com essa questão do vinde a mim. Vinde após mim. Jesus continua falando, porque quando Jesus caminha no mar, está lá caminhando ainda, entendeu? Está sempre caminhando à beira-mar. E sempre olhando para você, dizendo, Deus-te, eia, levante, vamos levantar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. A tua santa luz. Sabe, Jesus, quando estava ali, há uma categoria que diz que o peso é a raiz da luz. Sabe que é um ditado antigo, do Tao, uma categoria universal, que ensinava, talvez, 600, 700 anos antes de Cristo, na China, não é? Porque tudo que Jesus conduzia dentro de si era um peso, esses conflitos. Porque o água é conflito, discussão, luta, é o agon. Quando você começa a pensar, você fazer discipulado e vai cantar lá na igreja do Avivamento, eu vou visitar a 7ª região, acho. Terceira, em Guardamó, onde começou a igreja, que não tinha nada lá, a igreja maior lá era um pouquinho maior do que essa minha salinha que tem, o tamanho desse espaço aqui do púlpito. Tão fechada, que ninguém entrava, tão fechada, que fechou. Nós chegamos lá com o evangelho e mudou tanto a cidade que o líder foi convidado para ser gerente do banco.
Falei, ó, que quem quiser ganhar para prefeito. Mudou toda a cidade. Diminuiu o crime, jogo, acabou todos esses probleminhas. Terminaram. Sentava na igreja uma senhora e o assassino do pai dela, do lado dela. Era um horror aquilo ali. E mudou tudo. Então, quando você pensa assim, você vai com um peso. Quando você vai evangelizar, você tem um peso. É o peso da glória, do brilho. Jesus estava ali com um peso dentro de si, quando ele caminhava ali da Galiléia. Ele estava caminhando, sorrindo. Oh, que beleza, que belo dia, né? Na base do italiano feliz. Né? Mas que felicidade! Não, ele estava ali com o peso do reino de Deus quando fez o chamado. Amém? Senhor Deus, nós confessamos que temos pecado contra Ti. Muitas vezes temos negligenciado o ministério que nos deste. Não temos sido, na verdade, um só corpo em Cristo, cumprindo com fidelidade a função que nos foi dada, colocando a serviço do Teu povo os dons que nos concedeste. Nem sempre temos exercido com integridade o ministério de embaixadores no mundo, através da palavra da reconciliação. Não temos atendido de todo o coração e mente às palavras daqueles que visam a nossa edificação. Aqui a questão, às vezes, do membro que não presta atenção, né? É a nossa unidade e o conhecimento de Cristo. Reconhecemos que temos pecado e sinceramente nos arrependemos. Perdoa-nos e concede-nos a luz do Teu Espírito, que acolhamos a Tua palavra através dos Teus servos e servas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E todos nós estamos debaixo dessa palavra, através dos Teus servos e servas. Cada um seja servo um do outro. Então, às vezes, o seu vizinho aí, você às vezes ouve ele, e ele te ouve. Amém? Amém. Pai, graças e abençoamos o pão, símbolo do Teu corpo, dado por nós na cruz do Calvário. Abençoamos o vinho, símbolo do Teu sangue, derramado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Amém. Ao pão, símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, comamos e sejamos agradecidos. O cálice da nova aliança, o sangue derramado na cruz do Calvário, bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graça e damos pela Eucaristia, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Mas sabe que nessa questão de lançar as redes, às vezes você dá um folheto, às vezes ela não dá uma pessoa. Tem gente que diz assim, não, eu não quero, eu tenho religião. Eu falo, mas é a mesma minha, sou católico. Eu também sou. Católico significa do mundo, cristão do mundo inteiro, né? E tem gente que quase chora, sabia? Não é? É impressionante, viu? Você começa a fazer para você ver. A pessoa chega a agradecer assim, que você fica constrangido. Mas como é que pode, né? A pessoa chega, agradece mais de uma vez, fica impactada. Assim, digamos, você deu um folheto, tem uma mensagem bonita, esse folheto da Sociedade Bíblica, né? Mas você fica pensando, como é interessante, né? E se for ver, qual é outro meio que você tem para fazer? Me diga aí que eu gostaria de aprender. Não tem. Só tem esse. Você não vai gritar no meio do mercado. Você não vai fazer uma campanha na Praça 15. E demais, campanha, todo mundo vê no YouTube o dia inteiro. Não é? Houve tempo que ninguém só via pelo rádio. Eu preguei em rádio lá em Cajuru, que só pegava em Cajuru e quando chegava na estrada já não ouvia mais. Todo dia, toda semana que eu ia lá, eu pregava na rádio. Mas você tem que
ter algo para fazer nos tempos de hoje, nas épocas modernas. Qual é? O ser humano continua ser humano, por mais moderno que seja, ninguém vai andar por aí como um robô, né? Você vai encontrar gente sempre, por mais que mudem, não vai mudar o ser humano. Não tem como. Esse pessoal do globalismo que faz isso, faz aquilo, eles são uns tontos. Não é? Eles querem diminuir a população, deveria começar com eles, se desaparecendo do mapa. Né? Mas não, eles querem ficar. E quer dizer como a pessoa tem que viver, e tem lugar que não pode falar o nome de Jesus, não sei o quê. São tolos, não é? Ninguém consegue eliminar essa possibilidade de se falar o nome de Jesus. É perda de tempo. Então, como é que se faz? Como é que se atende esse Deus que vem? Ei, vamos. Como? Não é? Tem que ser assim, meu irmão. Você não vai no mercado, não? Jesus ia. Leva um folheto, escreve num papel. Você tem aí folheto, dá um livro, compra para livro evangelístico, dá de presente, investe. E você pega, olha, a pessoa escreve num papel. Jesus te ama. Se você quiser no culto, tem na rua, tal, no botão, escreve num papel, se você não quiser comprar folheto. Mas se você quiser, eu te dou folheto. Para todo mundo que quiser. É baratinho, eu compro um monte ali, 1.000 e dou. Se você não fizer ao menos isso, eu te asseguro que você não vai fazer nada. Você não vai sair no mercado e falar um por um. Você não vai chegar lá e querer evangelizar que a pessoa caia de joelho. Pode até um ou outro chorar quando você fala. E se você não fizer, você não fez nada. Não jogou rede de coisa nenhuma. É uma utopia. Você vive uma ilusão de evangelismo, de fazer discípulo. Nós não temos outra oportunidade a não ser esta, agora. A pessoa diz assim, quando eu amanheço, eu dou graças a Deus porque eu estou vivo. Eu não dou, não. Eu não levanto, Senhor, graças a Deus porque eu estou vivo. Eu acho isso um absurdo. Eu posso dar graça por outra coisa. Só por estar vivo? Você pode estar vivo e morto. Não adianta nada. Se eu dou de graça porque eu estou vivo. Mas olha, eu sou morto. Se você não atravessar a rua para dar um folheto, você vai viver para quê? Só para viver. É tão bom viver. É bom, mas... E aí? Então você tem que lançar as redes. E deixar tudo. Só nesses momentos, senão ninguém faz. Ou faz assim, eu te asseguro que ninguém faz. Olha, tem um problema, hein? Nós vivemos uma época em que a igreja tem dificuldade de saber como fazer. Não sabe como fazer. Você sabe? Me diga como é. Eu gostaria de saber. Ninguém sabe, irmão, mais o que fazer. Porque a época da conversão de massa, eu batizava de ônibus cheio, levava para Migueló, batizava todo mundo. Havia um outro, a Maria lembra, Maria? As coisas mudaram muito. Mas o evangelho não mudou. E o ser humano, em essência, também não mudou, não. Não acredito nessa história que mudou. Mudou nada. Você dá um folheto e eles chegam quase a chorar. E você tem que escolher a mensagem. Eu tenho mensagem do Víndio. Compra lá naquela livraria que era do Cássio. Do Víndio. Qualquer mensagem. Você dá uma lida. Mensagem, às vezes curta, às vezes longa. E você entrega. Tem dia que eu pego a fila do banco. Uma fila boa do folheto. Eu vou do fim para o começo. Porque se você for do começo para o fim, você vai voltar vendo as pessoas, né? Eu vou no fim, mensagem para hoje de Jesus. Parece uma coisa meio doida, mas você acha que não era meio louco Jesus falar assim, vem cá. Pedro dizia assim, está louco? Não vou não. Que meio esquisito, não é? Então você dá. Às vezes tem um que fala assim, não, eu tenho religião. Eu falei, eu também tenho, tudo bem. E tem outros que pegam e levam para ler. E tem gente de caixa de mercado, pessoa que trabalha de domingo, de sábado, irmão, não tem tempo, moças que ficam ali escravizadas naquele bendito serviço, te servindo quando você vai lá, não é? Você tem que levar alguma coisa para eles. Eles saem de lá meia-noite, casado, ainda vai arrumar roupa de marido, fazer comida.
Essa pessoa está escravizada, irmão, na modernidade. É preciso ir lá e dar uma mensagem para aquele caixa de banco, caixa de mercado, falar alguma coisa. Um dia encontrei um, falou: estou com problema no coração, eu vou orar por você aqui mesmo na rua mesmo. Você vai fazer o quê? Se eu pudesse, levantava os paralíticos na rua. Você tem que fazer alguma coisa. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, e convosco permaneça hoje e sempre. Amém. 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 Amém.